Então, o que Jesus está falando aqui, ele está dizendo que 2 testemunhas têm que ser formadas para chegar ao tempo do fim. Porque este evangelho, tudo que ele falou antes, é relacionado com o abominável da desolação, né? E este evangelho será pregado no mundo inteiro em testemunho para as nações, e então virá o fim. Quando se formarem as 2 testemunhas, serem revestidas de poder, começarem a profetizar, o que acontece? Tempo do fim. Como diz o profeta Daniel no capítulo 8. E aí Jesus vai falar do abominável da desolação, que em Apocalipse vai ser a besta final. Lembra que a besta se levanta do abismo e faz guerra contra os santos? São as 2 testemunhas. Aí Jesus direciona a gente para o capítulo 8 do profeta Daniel. Por quê? Porque no capítulo 8, é claro que eu vou explicar isso com mais detalhes em outro vídeo. No capítulo 8 você vai ver um carneiro e um bode. Deus ele que apresenta esses animais brigando um com o outro. Aí de repente o bode ganha do carneiro. O bode quebra um chifre grande que ele tinha, que no contexto histórico é Alexandre o Grande. Ele quebra quando chega no auge do seu poder e se levanta 4 chifres no lugar. Porque aí é o reino dividido, né? E de um desses 4 chifres se levanta um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele se engrandece até as estrelas de Deus, joga elas por terra, pisa nelas, e ele profana o santuário de Deus. E aí acontece, ele profana por um tempo determinado, 2.300 tardes e manhãs. E aí vem o tempo da purificação do templo. Olha, a purificação do templo, Deus aí só através desses 2 animais e da palavra purificação do templo e da palavra tempo do fim, em Daniel 8, aí Deus já está profetizando o final da história. Por quê? Imagine que Deus sabe que a Pérsia vai brigar com a Grécia. Eles vão entrar em guerra e que a Grécia vai ganhar. Imagine Deus pensando, eu tenho que pegar 2 animais para representar esses 2 reinos. Eu quero mudar as figuras. No que eu vou representar o reino da Pérsia? Elefante? Não. Leopardo? Não, leopardo não. Cobra? Não. Baleia? Não. Cachorro? Não. Galinha? Não. Carneiro? Carneiro. Agora a Grécia. Preciso um animal para representar a Grécia. Grécia, reino dos gregos, deixa eu ver, leão? Não, leão não. Urso. Urso não dá, já foi usado antes para falar da Pérsia. Tigre. Não, tigre não. Bode. Bode peludo. Tá aí, bode peludo. Vou usar o carneiro e o bode peludo para representar esses 2 reinos. E eu quero também usar a palavra tempo do fim. Aí de repente tem o chifre pequeno se levanta, vai profanar o santuário de Deus e vai purificar o santuário de Deus. Aí Deus olha e fala, nossa, que incrível! Eu usei o carneiro e o bode, que são animais usados no dia da expiação, da sexta festa. E falei tempo do fim, e tem a purificação do santuário, que é na sexta festa. Como bateu tudo certinho? Você acha que Deus... foi assim que Deus planejou as coisas? É claro que ele previu tudo. Ele viu que a gente ia estudar e iria encontrar esse caminho. Ele deixou as pistas. Ele não usou o carneiro e o bode por acaso. O carneiro e o bode aparecendo junto com o santuário de Deus, sendo profanado e vindo a purificação, isso aponta para o dia da expiação. Quando que era realizada a purificação do templo no livro da lei? Não era só quando o santuário era profanado. Purificação do santuário está em Levítico 16. Todos os anos era feito, por causa dos pecados dos filhos de Israel. A purificação do santuário era realizada por um carneiro e por um bode. Bom, e resumindo, o sumo sacerdote executava a expiação dos pecados, a propiciação, porque sangue era aspergido 7 vezes na Arca da Aliança, e depois saía do templo, cuidava do segundo bode, e depois de 5 dias o sumo sacerdote tinha a lei de introduzir o povo nos tabernáculos. Aí, ó, tempo do fim profetizado. E isso apareceu em Daniel 8. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus, ao falar da grande tribulação e da sua vinda, que é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, saindo do templo, ele aponta para o capítulo 8. Porque ele que montou as peças no capítulo 8. E não é só isso. Não é só isso. Eu vou explicar só isso para o vídeo não ficar enorme.
E como eu não estou usando um mapa mental, eu quero mais pra frente explicar com mais detalhes. E essas coisas, Daniel 8 está sendo cruzado com Apocalipse, onde tem duas testemunhas de Deus. Que é onde Deus do céu vai jogar o ministério de Moisés e Elias em judeus e gentios, em Efraim e Judá, no povo dele. Sem contar, contando a partir de agora, que o bode peludo, quando você vai olhar no hebraico, a expressão bode peludo aponta para Edom, cabeludo. E você sabe que Edom, no livro do profeta Isaías, cruzando com o Apocalipse, desde o princípio da palavra também, cruzando com o Apocalipse, você encontra a besta final. A besta final está relacionada com Edom. Eu já tenho vídeos falando disso. Então, no contexto histórico, o bode peludo apenas fala do reino da Grécia. Mas no contexto profético e final, o bode peludo toma sentido. Porque ele fala não somente na palavra hebraica apontando para Edom, que se uniu com Ismael, que é a besta final, mas também aponta para a saída do sumo sacerdote na sexta festa, a saída do sumo sacerdote do templo, para cuidar daquele segundo bode, o qual era separado para Azazel e não para Deus, o qual era apresentado vivo e iria morrer abandonado no deserto, com a culpa, levando a culpa dos pecados de todo Israel, mesmo que os pecados já haviam sido perdoados através do primeiro carneiro e do primeiro bode. Então, isso é tremendo. Eu fico assombrado só com essas informações e ainda falta metade delas. Porque, como eu disse, esse é apenas um dos motivos pelos quais Jesus, ao falar da grande tribulação e da vinda dele, aponta para Daniel 8. Então, sem conhecer as festas de Deus corretamente, sem conhecer as duas casas de Israel, o capítulo 8 do profeta Daniel é bloqueado. Algumas pessoas vão conseguir enxergar algumas coisas, mas não é o que está na mente de Jesus quando ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Porque as duas testemunhas de Deus têm que entender tudo isso. Por acaso o mundo hoje conhece isso? Ou será que eu estou inventando tudo isso? O mundo inteiro não tem que conhecer corretamente quem que é a besta para começar a profetizar? Agora, se a pessoa interpreta que as duas testemunhas são dois homens que vão vir, um vai soltar fogo pela boca, o outro vai fechar o céu para não chover durante 3 anos e meio, e isso não tem nada a ver com o povo de Deus? E se as pessoas não conhecem os tempos profetizados pelas festas, ou conhece, mas não está conhecendo corretamente, como que vai vir o tempo do fim? Este é o sinal que Jesus dá. As duas testemunhas, elas devem estar prontas para começar a profetizar. E as duas testemunhas de Deus não estão prontas. Elas não vão estar prontas na quarta lua de sangue. Você pode estudar profundamente as 4 luas de sangue, bater com as festas de Deus. Você pode fazer tudo isso. E Jesus não vai vir. Vai ter apenas uma grande decepção. Tem pessoas marcando data através de lua de sangue. Não entendeu o que Deus está falando com as luas de sangue. Através das 4 luas de sangue, Deus está acordando algumas pessoas e outras está deixando elas dormir. Por quê? É um sinal de Deus. Se a pessoa estuda a palavra de Deus, ela acorda. Se a pessoa não estuda, ela vai dormir, marcando data para a vinda de Cristo. Então, basicamente, é isso que Jesus está falando em Mateus 24. Como se interpreta as 70 semanas e o que ele pensa sobre as 70 semanas e sobre as 2.300 tardes e manhãs. Porque você está vendo que ele está profetizando guerra, fome, nação contra nação, reino contra reino. E isso não é justiça eterna? Não tem nada a ver com justiça eterna isso. Algumas pessoas fazem uma coleta daqueles versos. Já fomos justificados em Cristo, ele é o fim dos pecados, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que o pecado foi abolido. Mas isso é em Cristo, não é na gente. Porque para 70 semanas elas estarem confirmadas, 7 maravilhas elas devem estar concluídas no final das 70 semanas. Número 1 é cessada a transgressão. Número 2, fim dos pecados. Número 3, expiação da iniquidade. Número 4, justiça eterna. Número 5, selar a visão. Número 6, selar a profecia. E número 7, ungir o santo dos santos. Sobre essas coisas tem muitas coisas para se falar. Eu já venho falando em alguns vídeos passados, mas tem mais ainda. Aí baseado, por exemplo, no ponto da justiça eterna ou expiação da iniquidade,
é fim dos pecados, as pessoas catam até aquele verso do apóstolo Paulo que fala que Cristo aboliu o pecado e a morte, para dizer que se cumpriu as 70 semanas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, porque em Cristo, nele aconteceu o fim dos pecados. Ele tem a primazia em todas as coisas, como está escrito em Colossenses 1. Nele se cumpriu tudo primeiro, mas o tempo da igreja é outro. Tanto é que ele ressuscitou primeiro e penetrou os céus primeiro, para que depois a gente fosse seguir os passos dele. Como o escritor de Hebreus fala em Hebreus, fala que ele, como precursor, passou pelo véu. Depois é a gente. Então, Cristo é a nossa justiça? É. Ele é o nosso fim dos pecados? É, mas ainda nós pecamos. Se nós, que temos o Espírito Santo, ainda pecamos e temos que confessar os nossos pecados para o sumo sacerdote que está no céu, quanto mais o mundo, como que vai ter justiça eterna? A pessoa ela tem que estar com uma ideia, com uma doutrina de homem muito arraigada na mente, para ela olhar para aquele ponto das 70 semanas, justiça eterna, e dizer que já se cumpriu isso. Então eu espero que vocês assistam os vídeos relacionados a esse, que vocês deem like no vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito. Muitas pessoas têm chegado até mim através de compartilhamento de outros irmãos. A pessoa chega e fala, irmão, eu vi o seu vídeo através de um outro irmão que compartilhou e eu assisti os seus estudos e agora tive mais vontade de estudar a palavra, sabe? A minha mente abriu para muitos temas. E aí eu começo um relacionamento com a pessoa e aí ela começa a estudar a escritura de uma maneira que eu não estudava antes. E ela fica maravilhada, porque tem muitos assuntos ricos mesmo que eu costumo abordar no meu canal. Eu não posso esperar isso de calvinista, não posso esperar isso de adventista, não posso esperar isso de judeu messiânico, mas para pessoas que estudam a palavra desprendida de toda qualquer doutrina de homem, isso eu posso contar com a sua ajuda. Esse vídeo eu finalizo aqui e a gente se vê na próxima. Deus abençoe.